Muito boa noite, igreja, graça e paz, amém? Você já deu um sorrisão para quem está do seu lado aí? Faça isso em nome de Jesus. Para não perder o costume, faz aí o seu elogio para ele, para ela. Fala, está bonito demais. Fala, está chique demais. Eu nunca te vi tão bonito assim como hoje. Fala aí, para ele, para ela. Nada melhor do que começar a semana na casa de Deus, não é verdade? E assim como eu fiz pela manhã, eu preciso nessa noite da sua unção. Então estenda suas mãos em direção à minha vida. Fala assim: Deus, dá voz para ele pregar, dá energia para ele pregar. Em nome de Jesus, eu recebo, amém? Estou assim, irmãos, porque ontem teve manifesto. Cadê a galera do manifesto? Está aí? Amém. Eles são assim, doidos mesmo, gente. E ontem nós tivemos um tempo muito intenso na presença de Deus. Vocês têm noção, eu tive que pregar descalço, porque não tinha mais condição de ficar de tênis. Mas é isso que nós gostamos, é uma geração de jovens que tem paixão pela presença, que segundo a Bíblia é forte, porque já venceu o maligno. E a gente gosta mesmo de gritar, berrar, sair correndo, chorar, porque Deus é bom e Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é na sua também, amém? E todos os nossos dias são dEle. Meu ministro aqui recebeu já? Ainda não. Então por favor, sirvam aqui uma água bem gelada para o meu irmão Wagner, que vai ministrar comigo nessa noite. Vamos juntos, Wagner, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite compartilhar algo no seu coração, uma mensagem chamada perdão. E daí você vai ter que me ajudar bastante por causa da minha voz nessa noite. Então você já vai começar e vai virar para o seu irmão e vai falar assim, ó: essa mensagem, fala aí, é para crente maduro, mas ela vai curar você, transformar você, e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos creem nisso, amém? Aleluia. Então abra comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, o 13 e o 14. A verdade é que eu quero nessa noite continuar pregando sobre o que o pastor Rafa iniciou a pregar no último domingo, sobre redenção. Estamos no mês da redenção, está chegando o nosso alto de Páscoa, está lindo demais, você vai ser impactado. Já começa aí a convidar pessoas, familiares, amigos para participar, vai ser um tempo precioso. Então eu quero nessa noite continuar falando sobre redenção. E eu quero ler inclusive o mesmo texto usado pelo pastor Rafa no último domingo, que é Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, como nós cantamos agora há pouco, todo o nosso ser te deseja. E Deus, não há melhor lugar do que poderia ser, do que estar aqui hoje, Pai, com a tua igreja. Começando a semana, Deus, ouvindo a Tua palavra, e nós já tivemos a oportunidade de sermos, Pai, ministrados desde o início desse culto, de Te adorar, de Te bendizer. Pai, agora eu peço ao Senhor que a Tua mensagem, ela penetre no mais fundo do nosso ser, do nosso coração, como já foi, Deus, profetizado pela nossa boca aqui, que essa mensagem venha nos curar, nos transformar, e que a nossa vida nunca mais seja a mesma depois dela, Pai, porque a Tua palavra, ela é luz, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra, ela é a vida para nós, e nós queremos ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar.
Espírito Santo, qual é o desejo do teu coração para nós? É isso que nós queremos acessar nessa noite, com tudo que somos, com tudo que temos. Oramos, Pai, gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então o tema dessa noite está dentro dessa temática do mês, que é redenção. E eu quero hoje falar um pouquinho a respeito do perdão dos pecados. E eu não sei você, mas eu considero esse tema o maior fundamento quando falamos de redenção. Porque na verdade o próprio texto de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Ele diz: olha, nós fomos resgatados do domínio das trevas, e Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o seu Filho amado. E ele diz no versículo 14, em quem temos a redenção. Só que ele adiciona uma vírgula e ele explica já para quem está lendo o que é a redenção. Ele diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A redenção, ela trata de muitas coisas, ela envolve muitas coisas, mas o centro da redenção, o cerne da redenção é sobre o perdão de Deus para as nossas vidas. A semana passada o pastor Rafa já nos deu um pouco dessa visão de como a redenção ela é ampla. E no final da mensagem ele ministrou sobre os resultados da redenção. Ele falou sobre 4 coisas: reconciliação com Deus, perdão dos pecados, a adoção como filhos e a esperança da vida eterna. E hoje eu quero, junto com você, ajustar as nossas lentes e focar a respeito do perdão dos pecados, do perdão de Deus para as nossas vidas. Então, para iniciar essa mensagem, eu quero te incentivar, não só a anotar talvez o que vai ser falado aqui, mas começar a ativar o seu espírito, amém? Começar a abrir seu coração para aquilo que Deus vai falar, começar a entender que há uma voz do Espírito para você e para mim nessa noite, começar a falar assim: ei Deus, eu estou sentindo cheiro de algo, eu estou sentindo uma fome dentro de mim, eu preciso receber o que tem do Senhor nessa noite, amém? Porque, querido, eu entendo que nessa noite, ou melhor, todas as noites, quando um pregador ele sobe no púlpito e ele pega o microfone para pregar, acontece a união de algumas coisas, entre elas céu e terra, né? Nós nos unimos aqui em adoração com os céus, mas também eu creio que há uma união entre algo que o Espírito quer liberar e algo que alguém quer receber. Então há alguém querendo receber nessa noite, amém? Então começa a ativar o seu coração, porque eu creio com convicção que há algo do Espírito para ser liberado. Então, para falar do perdão de Deus, para falar do perdão dos pecados, eu quero começar falando para você sobre 2 pilares sobre o perdão de Deus para nós. E o primeiro pilar está em Mateus 18, abra comigo. Mateus capítulo 18. Evangelho de Cristo Jesus, conforme Mateus escreveu, capítulo 18. Vamos ler o versículo 21 e 22. Ou melhor, vamos primeiro ler apenas o versículo 21. Diz assim o texto: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Até aqui por enquanto. Essa passagem é maravilhosa. Jesus ele está pregando sobre muitas coisas. Jesus ele já vem há muito tempo ensinando a respeito do Evangelho, do reino de Deus, revelando o Deus Pai para os discípulos. E Pedro é um discípulo muito atento. Ele vai estar aí no alto de Páscoa, você vai ver. Ele é um discípulo muito atento. Só que Pedro também, você sabe como Pedro é. Se você já leu na Bíblia algumas histórias dele, Pedro é o discípulo que fala enquanto o cérebro está pensando ainda. Ele fala sem pensar, ele coloca as palavras para fora e depois ele fala: puxa, por que eu falei isso? Esse é o Pedro.
E é o Pedro que Jesus chama para caminhar com ele, para estabelecer a igreja, o evangelho, para mudar a história da humanidade, para nos trazer até hoje, nos reunindo aqui para falar de Jesus e do seu reino. E Pedro é um discípulo atento, Pedro quer saber mais, Pedro quer saber quando as coisas vão acontecer, Pedro quer saber os fundamentos. E agora, nessa conversa que nós lemos aqui nesse único versículo, Pedro ele começa a falar com Jesus a respeito de redenção. Só que agora ele está falando sobre ele com alguém que causou mal para ele. E se você já leu essa passagem, ou já até estudou um pouquinho essa passagem, você sabe que Pedro está sendo malandro aqui nessa conversa. Que Pedro está aqui, elevando o nível das coisas. Porque é mais ou menos assim o contexto, deixa eu te explicar. Todo bom judeu sabe sobre perdão. Só que todo bom judeu também sabe quantas vezes deve se perdoar. Essa pergunta que Pedro faz para Jesus não é novidade para um judeu. Porque se você chegasse para um judeu e falasse assim, rapaz, você não sabe da última que aconteceu? Sabe fulano? Sei. Fulano pisou no meu calcanhar, ele me machucou, ele deu mancada comigo. E o judeu vai falar, é mesmo? Verdade, não acredito que ele fez isso com você. Mas daí você vai falar assim, não, mas não acaba por aí não. Você não sabe, eu fui, perdoei ele, falei, rapaz, todo mundo erra nessa vida. Perdoar, errar é humano, então eu vou te perdoar, tá tudo certo, vamos seguir em frente. Você não sabe, uma semana depois, ele vacilou de novo, errou de novo comigo. Aí você vai perguntar para o judeu, o que você acha que eu tenho que fazer? Na hora, o bom judeu, o religioso, o que conhece, vai falar assim, não, você tem que perdoar de novo. Essa é a segunda vez? Não, você tem que perdoar. E vou te dizer mais, você não deve nem só perdoar a segunda, mas se ele fizer pela terceira vez, você também tem que perdoar. Porque para um bom judeu, ele sabe que a plenitude é 3 vezes. Então quantas vezes que tem que perdoar? Mas e na quarta? Ah não, na quarta acabou. Pai, se ele... Aí na quarta não dá mais não. Na quarta você já aplica a justiça, você já faz aquilo que é necessário, porque daí você já fez tudo que ao seu alcance, ao seu limite estava disponível. Você como um bom judeu já perdoou 3 vezes, e está bom demais. Entendeu o contexto? Agora vamos para Pedro. Diz ou não se Pedro está sendo malandro aqui na conversa? Pedro está chegando assim, mestre, vamos falar sobre perdão, vamos. Ô mestre, se alguém causar mal para mim, fizer mal, me machucar, quantas vezes eu tenho que perdoar? Qual que é a resposta? Para um bom judeu? Mas daí Pedro pensa assim, não, é com Jesus que eu estou falando. Com Jesus o nível é sempre maior, o negócio é mais intenso, é mais profundo. Aí Pedro vem na malandragem e fala assim, ei, quantas vezes eu tenho que perdoar, Jesus? Seriam 7 vezes? Pedro está querendo sair bem na história, irmãos. Pedro está querendo que Jesus fale assim, 7 vezes? Tipo, uau, Pedro! Você sabe que um bom judeu perdoa 3, você está querendo perdoar 7? Pedro, como você é bom. Pedro, como você é cristão. Foi isso que Jesus respondeu. Jesus responde 70 vezes 7, é o número de vezes que você tem que perdoar. Agora vamos lá. Qual que é o problema com a pergunta de Pedro? O problema não é ele mais do que dobrar a quantidade de vezes que deve se perdoar alguém. O problema de Pedro é que ele continua pondo limites no perdão. Pegou? Pedro continua estabelecendo um número limite para perdoar. Por trás da fala de Pedro, parecendo ser uma fala assim incrível de um super crente, mas lá no fundo o que Pedro está dizendo é assim, mestre, eu vou perdoar 7 vezes, e se eu fizer isso eu já sou o cara, mas na 8ª vez, mestre, aí eu vou para cima. Não, Jesus,
Rapaz, se 7 vezes a criatura me causar algum dano, se ela errar comigo 7 vezes, na 8ª, não tem boi. Você está entendendo agora, Pedro? E daí Jesus vem e ensina para Pedro o primeiro fundamento sobre perdão. Então, Pedro, não são 7, são 70 vezes 7, que o Asaf vai dizer que dá 490. É que caminha comigo, ele já sabe que eu pergunto essas coisas. Um bom discípulo tem que estar preparado. 490 vezes. Agora vamos lá, Jesus está colocando de novo um limite. Não, agora Jesus extrapolou aquilo que é absurdo. Vamos falar a verdade agora. Não precisa dar uma de Pedro aqui, super crente. Qual é a chance de alguém errar com você 490 vezes? Irmão, mas tem que ser o irmão do coisa ruim para fazer isso. Primeiro que lá na 20ª você já tinha perdido a conta. Mas não é sobre isso. O que Jesus está falando, Ele está revelando para nós o primeiro pilar sobre o perdão. Quando falamos do reino de Deus, Jesus está falando: Pedro, você quer falar sobre o reino? Você quer falar sobre o evangelho? Você quer falar sobre o coração do Deus Pai? Então, Pedro, para de pôr limite no perdão, porque no reino de Deus não há limites para o perdão. Está entendendo? Então o primeiro pilar do perdão é que o perdão de Deus é ilimitado. Você acha que Jesus realmente está falando assim: Pedro, é 490 que você tem que perdoar? Não, Jesus está revelando o coração do Deus Pai. Jesus está falando: você quer falar de coisas mais profundas? Vamos falar. Perdão no reino de Deus é ilimitado. Imagina a cara do Pedro. Quebrou no meio, constrangeu, ficou sem graça. Imagina, Pedro, vai 2, mais 3, sobe 4, multiplica, 70 vezes 7, 70 vezes 7, Pedro, é o número de vezes que você deve perdoar alguém que faz mal para você. Me ajuda aí para eu respirar um pouquinho e a voz voltar. Pergunto para quem está do seu lado: e aí? Quantas vezes você tem que perdoar alguém que faz mal para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Agora faz uma pergunta profética. Fala assim: está entendendo? Fala: pegou no seu espírito? Quantos estão entendendo nessa noite? Vamos lá então, queridos. Perdão de Deus é ilimitado. Não há limites para o perdão de Deus. Agora vamos lá, a próxima pergunta que tem que vir na nossa mente é: por que o perdão de Deus é ilimitado? Será que é por causa da infinita bondade de Deus? Será que Deus acordou um dia bonzinho demais e falou: olha, eu vou deixar ilimitado o número de perdão que eu vou liberar sobre a face da terra? E a verdade é que, apesar dele ser muito bom, como nós cantamos também aqui nessa noite, não é por causa disso que o perdão de Deus é ilimitado. Será que é porque Deus é muito paciente? Ele vê o Abinadab, fala: rapaz, Abinadab errou de novo, graças a mim eu sou muito paciente, então eu vou perdoar ele de novo. Será que é isso? Não parece ser, né? Será que então ele é muito cheio de misericórdia? Não, eu não. Marcela de novo. Não, eu vou ir pela misericórdia. Por que o perdão de Deus é ilimitado? O próprio texto de Colossenses responde para nós. Não precisa voltar lá. Mas o texto vai dizer que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado aqui no texto? Fala forte, quem é o Filho amado aqui no texto? Então Ele nos transportou para o reino de Jesus. Aí Ele diz: em quem temos a redenção. Redenção não é um lugar, redenção não é algo, redenção é alguém que me encontrou.
Então, na verdade, o que está sendo revelado para nós agora é o segundo pilar do perdão de Deus. O primeiro é que o perdão é ilimitado. O segundo pilar é por que o perdão é ilimitado? Porque o perdão de Deus está condicionado a Jesus Cristo. Então não é porque Deus é bonzinho, Ele é muito bom. Não é porque Ele é infinito em misericórdia, mas é porque quando Ele olha para nós, e Ele fala, pastor Lori de novo errou, de novo ele falhou. Quando Ele olha para nós, na verdade quem aparece na minha frente é Jesus Cristo de Nazaré. E daí Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de justiça e juízo, que poderia fulminar a minha vida, ao olhar para o Filho amado, porque você está entendendo? Eu vou ter que fazer um negócio, vem cá Luiz, para você entender. Luiz é o Filho amado. Te pus num papel bom aqui, cara. Depois você me paga um salgado lá. A Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Então agora, quando Deus olha para o pastor Lori, quem é que Ele enxerga na minha frente? É o Filho amado. E é isso que condiciona a redenção para a minha vida. Não é porque Deus é bonzinho demais, Ele é paciente demais comigo, ou o meu pecado foi pequenininho, o meu pecado foi grande. Não é isso. Deus não está preso a essas coisas, mas Ele condicionou a redenção a Cristo Jesus. Então a ira que estava vindo sobre mim, agora ela é parada por Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele se entregou, e a Bíblia vai dizer que Ele satisfez a justiça de Deus. Ele é a justiça do Deus Pai. Então agora, como o texto diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Luiz. Você está entendendo? Não é porque Ele tem muita bondade, Ele tem, mas quando o assunto é redenção, quando o assunto é perdão dos pecados, o nome que vem é Jesus Cristo. É mais ou menos assim, Deus não é obrigado pela redenção, é obrigado pelo Cristo que me redimiu. Ele é a redenção por nós. Então o primeiro pilar, o amor, o perdão de Deus é ilimitado. O segundo, o perdão de Deus é condicionado ao sacrifício de Jesus. Querido, aí não tem pecado, não tem nada que impeça Deus de liberar perdão. Por isso que é ilimitado. Põe na balança, coloca na balança e você vai entender. Tipo assim, Jesus morreu na cruz, então isso é igual a 10 perdões? Ele morreu na cruz, não, tudo bem, né? Morreu na cruz, vamos aumentar, 15 perdões? Não tem como. Então Deus falou, querido, então a partir de agora, por conta do meu filho, meu perdão é ilimitado. Ilimitado. Efésios 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Aí olha o que ele diz: perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão está condicionado a Cristo Jesus. O fundamento do perdão de Deus não está condicionado a nós, mas está condicionado àquele que é o centro de todas as coisas. Nós não merecemos o perdão, mas recebemos por conta do seu grande amor e de sua graça incondicional para as nossas vidas. E recebemos que Jesus foi fiel e fiel até o fim. Filho obediente, e obediência de morte, morte de cruz. Quem está entendendo, levanta a mão bem alto, amém? Coitados irmãos, vão ter que caminhar bastante hoje. Queria deixar uma garrafa de 2 litros aqui, irmãos. Agora que sabemos da infinitude do perdão de Deus, você precisa deixar o Espírito Santo nessa hora tocar em 2 pontos aí no seu coração.
Está preparado, irmão? Amém? Primeiro ponto que você precisa deixar o Espírito tocar no seu coração é: pare de ter medo do perdão de Deus. Como assim, pastor? Que história é essa? Ter medo do perdão de Deus? Queridos, a nossa humanidade é terrível e é caída. E às vezes você não estava entendendo o que você está começando a entender nessa noite, a respeito do perdão de Deus. E sabe, uma das estratégias que Satanás utiliza para impedir que você continue como filho de Deus, ele vai fazer você achar que o perdão de Deus tem limites. Ele vai fazer você olhar para a sua vida e falar assim: não, é impossível que Deus queira me perdoar de novo. Ou também você vai passar a ter medo do perdão de Deus, por achar que Deus, ele de alguma forma, ele está bravo, ele está irado, e ele está vindo atrás de você com justiça e juízo. E eu não estou, como eu disse no começo, essa pregação é para crente maduro, irmãos. É claro que Deus é justiça e juízo, é claro que ele vai aniquilar todas as coisas que não fazem sentido com o reino dele. Mas nós agora estamos falando de um lugar de filhos diante de Deus. E nessa noite você precisa receber um toque do Espírito para ser curado e para não ter mais medo do perdão de Deus. O que eu quero dizer? Puxa, de novo eu errei, de novo eu pequei, de novo eu caí. Querido, mas deixa eu te falar algo que você já entendeu: o perdão de Deus é ilimitado. Mas ele já me perdoou 10, e ele vai te perdoar 20, 30, 40, 50, o quanto for necessário, para que você seja resgatado do império das trevas e viva como um filho, como uma filha de Deus. E como é pregação para crente maduro, eu não estou te dando álibi para pecar à vontade. Vou pecar porque ele perdoa quantas vezes for necessário. Eu estou te trazendo entendimento que não há barreiras, não há impedimento para você se achegar quantas vezes for necessário. Se você entrou aqui nessa noite e entrou por aquelas portas carregado de pecado, de sujeira, se sentindo sujo, imundo, você cantava canções, mas nem queria falar as canções porque você está se sentindo mal. Nessa noite chega, acabou, filho, você tem acesso livre ao Pai. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Deixa o Espírito tocar no seu coração. O perdão de Deus é um lugar transformador para as nossas vidas. O perdão de Deus é um lugar que você entra arrebentado e sai renovado, vivificado. Nós temos acesso ao Deus Pai, somos transformados no perdão de Deus, e há um lugar na mesa de Deus para você. Filho pródigo, Lucas 15, ele erra com o pai, pega o dinheiro, a herança, desperdiça tudo, de forma descontrolada, e daí vem o ápice da mensagem de Lucas 15, que é quando o filho, ele está lá com porcos, ele está sujo, ele está com fome, e ele está querendo comer a comida dos porcos, e nem isso estão dando para ele. Aí vem o ápice, ele cai em si, ele se levanta, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, e isso é maravilhoso. Mas tem um erro que ele cometeu, que nós aqui em 2024 não podemos mais cometer. Ele não volta para a casa do pai falando: eu vou encontrar meu pai. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas quem que eu vou encontrar? Um patrão, um Deus, um pai tão bravo, tão irritado, que eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E ele volta pensando: eu vou encontrar um patrão, eu vou encontrar um ex-pai, porque agora ele deve estar furioso, ele deve estar bravo comigo.
Mas, querido, quando ele aponta de longe, a palavra vai dizer que o pai, não o patrão, mas o pai, ele vê o filho e ele corre na direção do filho, ele abraça o filho, ele beija, ele restaura. Ó, filho, vamos, você está fedendo, vamos lavar você, vamos limpar, vamos pôr roupas novas, sandálias novas, anel no dedo, vamos restaurar a sua autoridade. Por que nós não podemos cometer esse erro? Porque lá na parábola, Jesus está ensinando aquela geração sobre o Deus Pai. E daí tudo bem, Jesus está mudando a mentalidade deles, mas agora nós já sabemos que Ele não está bravo, que Ele não é um Deus patrão, Ele é um Deus Pai. Querido, deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Deus não está bravo, porque a ira dele foi apaziguada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Sabe como que Deus está? Exatamente como ele fala quando Jesus é batizado, o céu se abre e ele fala: eis o meu filho em quem eu tenho prazer. Querido, Deus está alegre, Ele está vibrando. Por quê? Porque o filho se entregou, e é por isso que quando ele se entrega, ele morre, o pai fala: eu não vou deixar desse jeito não, porque ele foi obediente até o fim, então eu vou fazer algo, eu vou ressuscitá-lo de dentre os mortos, e eu vou colocar ele num lugar acima de todo lugar, num nome acima de todo nome. Aí você acha mesmo que Deus está assim: ai, como eu estou bravo com o pecado do fulano. Deus está satisfeito com o Filho amado. Por isso que quando Ele vai olhar para nós, quem aparece na frente? Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o resgatador, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou. E daí a ira do Deus Todo-Poderoso se encontra com o Filho amado. Não é por menos que Ele é o nosso intercessor no céu. Irmãos, já imaginou como é que é controlar a ira de um Deus que criou todas as coisas? Mas é o que o Deus Filho faz. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E eu que estou na cruz, eu sei o que eu estou fazendo. Eles não sabem, por isso perdoa. E Deus decide então perdoar. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Acabar com os paninhos dos irmãos aqui. Primeiro lugar que o Espírito precisa tocar no seu coração é que você precisa perder todo medo a respeito do perdão de Deus. Peça perdão e Ele vai liberar sobre a sua vida. Agora, o segundo lugar que você precisa deixar o Espírito tocar no seu coração é o seguinte: assim como perdoar é uma marca do coração de Deus, nós devemos carregar essa marca como filhos de Deus. Redenção fala sobre o fato de que éramos órfãos e agora somos filhos de Deus. Mas agora, como filhos, nós carregamos a marca de um evangelho de redenção. E daí, eu quero que você continue agora comigo em Mateus 18, o que Jesus conta depois que Ele fala 70 vezes 7 para Pedro. Ele vai dizer assim, Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Pega aí a história, um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Aí olha o que o versículo 25 diz: como não tinha condições de pagar,
Olhe para cá, um rei que tinha que acertar contas com alguém que não tinha como pagar. Pegou sobre o que Jesus está falando? Não é sobre um rei, não é sobre alguém, mas é sobre nós e o Deus Pai. Então ele diz, versículo 25: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos. O que é isso? Justiça. Não tem como pagar? Tudo bem, só vender aí você, sua mulher, seus filhos, e daí vocês pagam a dívida. O que é isso? Justiça. Aí o texto continua: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Agora olha o versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Queridos, do 23 ao 27 aqui é o reino de Deus, o evangelho. Ele não tinha como pagar, e a justiça era pesada demais, então foi cancelada a dívida dele. Vai embora, você está livre. Podia terminar aqui, mas o texto continua, 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então o versículo 35 fecha essa história que Jesus está contando, e Jesus diz: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Marcos 11, versículos 25 e 26, palavras de Jesus também: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você precisa deixar o Espírito agora tocar nessa área do seu coração. Você precisa entender, como você já entendeu, que o perdão de Deus, qual que é a quantidade? Mas tem uma coisa que quebra o perdão ilimitado de Deus. Qual que é? A falta de perdão nossa para com o próximo. Você precisa entender a profundidade disso. Eu estou te dizendo nesse momento que o perdão de Deus é ilimitado. Ele perdoa de quantas vezes for necessário. Mas biblicamente nós acabamos de ler que tem uma coisa que quebra o perdão ilimitado de Deus: é a falta de perdão nossa para com o próximo. Você tem ideia do quanto isso é profundo? Lembra que quando a ira estava vindo, ele olha e vê Jesus: mas se eu não perdoar o próximo, é como se Jesus, olha como é forte isso, é como se Jesus deixasse de existir por alguns segundos, e Deus falasse: eu não posso perdoar, por conta da falta de perdão dele. O sacrifício de Jesus não tem poder agora para perdoar. Entendeu a profundidade disso? O que eu estou querendo ministrar agora nesse segundo ponto, e eu já estou caminhando para o final.
nós carregamos a marca de sermos chamados filhos de Deus. E se Ele é um Deus Pai que perdoa de forma ilimitada, nós carregamos em nós, ou devemos carregar em nós, a marca de um evangelho de redenção. Ou seja, querido, quantas vezes você deve perdoar o próximo? E aí, Pedro, quantas vezes você deve perdoar? 7? Não, Pedro, é ilimitado, Pedro. Mas Jesus, Ele me machucou, Ele me magoou, Ele mexeu comigo, Ele me feriu, Ele abusou de mim. Mas se você não perdoar, o Pai não pode te perdoar. Querido, essa é uma noite de você ser curado em nome de Jesus. Eu não sei o que te fizeram, eu não sei quais são as marcas que você carrega de dor na sua vida, eu não sei quem abusou de você em tantos sentidos, físico, emocional, espiritual, religioso. Mas o que eu sei é o que a Bíblia está dizendo sobre redenção. O que eu sei é o que Deus Ele faz por nós. E agora Ele pede que carreguemos as marcas do Evangelho. E Evangelho é sobre redenção. Evangelho era: vocês estavam sujos, perdidos, acabados, e eu resgatei, eu restaurei, eu perdoei, eu limpei. Agora vão e façam o mesmo, perdoem. Nós somos convidados e desafiados por Deus a perdoarmos o pai que tratou mal, a mãe que tratou mal, as palavras que nos machucaram, pessoas que abusaram, o assassino que matou, aquele que roubou, o que mentiu. Porque nós não fomos criados para sermos juízes na face da terra, fomos criados para sermos filhos e filhas de Deus, e filhos e filhas carregam a marca de um evangelho de redenção. Pastor, você não conhece minha história? Não, querido, eu conheço a história do evangelho, que ela é suficiente para tocar e transformar na vida de cada um de nós aqui nessa noite, e nos tirar de um lugar que nós estávamos, para nos levar a lugares ainda maiores. Pastor, o que você está querendo dizer na prática? Você está querendo dizer que eu tenho que fazer uma oração nessa noite e liberar perdão para quem me tratou mal? Também. Mas se você quiser viver o evangelho genuíno, eu te desafio a ir além. Pega o telefone, liga, fala assim: ei, preciso conversar com você. O que você quer? Eu preciso te perdoar. Ah, por que você vai me perdoar? Que história é? Não importa se você não vai entender, mas eu preciso te perdoar. Eu libero perdão para a sua vida. Por quê? Porque um dia Deus me perdoou e agora eu preciso perdoar também. Ah, mas eu não quero. Não, eu não quero discutir. Você nem precisa entender, mas eu preciso cumprir com aquilo que eu fui chamado para cumprir. Eu preciso liberar perdão para a sua vida. Chama, fala: ó, vem cá, vamos conversar, senta aqui. Não precisa falar nada não, deixa eu falar, fica quieto. Eu preciso te perdoar, porque você me machucou, porque você me maltratou. Mas eu não fiz o que eu entendi. Não importa, eu preciso perdoar. Por quê? Porque se eu não perdoar, o Pai não me perdoa. E mais do que viver uma vida nessa terra preso a esse perdão, eu quero viver uma eternidade livre com o meu Deus. E se eu não fizer isso, quando eu chegar lá em cima, Ele não me deixa entrar. Fala assim: não vai dar, você não perdoou lá, não vai ter acesso aqui. Evangelho de redenção. Jesus está na cruz, sendo maltratado, diante daqueles que o colocaram na cruz, sendo zombado. E aí, você não é o filho de Deus? Sai daí, cara.
Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Quem está na cruz sabe o que faz. Quem não está na cruz não sabe o que está fazendo. E quem está na cruz está fazendo o quê? Está liberando perdão. Nós fomos chamados para viver esse evangelho. Puxa, pastor, mas começar a semana desse jeito? Eu preciso te dizer uma coisa, querido. Libera o seu pai. Libera o perdão para a vida dele. Ele foi um péssimo pai, tudo bem, libera ele, querido. Deixa as coisas que para trás ficam e caminha para as que estão adiante de você. Porque você não está entendendo, querido. Tem coisas na sua vida que estava travada, que não saía do lugar, porque você estava segurando esse perdão aí dentro de você. Mas essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de você liberar o perdão. Essa é uma noite de você começar a viver o que você nunca viveu, talvez nos últimos 10, 20, 30 anos. De Deus realmente te tirar desse lugar travado, bloqueado, e te levar para coisas maiores. Liberar as comportas do céu sobre a sua vida e derramar ricas bênçãos sobre você. Tem coisa que o céu está esperando para derramar sobre você, mas ele está esperando você liberar o perdão. Irmão, seria bom se o evangelho de redenção fosse só ser encontrado por Cristo e está tudo certo, resolvido com Ele. Mas Jesus fala: filho, agora que você está resolvido comigo, você vai ter que se resolver com os outros também. Você vai ter que, assim como eu te perdoei, liberar perdão na face da terra. Eu quero contar uma história que eu contei pela manhã, que não estava planejado, mas o Espírito me fez lembrar. E eu vou terminar com essa história. Certa vez um amigo nosso, que tinha problemas com drogas, e ele ficou internado numa casa de recuperação, e era uma casa que nós íamos semanalmente. Durante 2 anos nós ficamos pregando o evangelho semanalmente nessa casa, cuidando daquele pessoal, fazendo muitas coisas. E esse meu amigo ficou lá nessa casa durante um tempo em recuperação. Então ele sai depois de alguns meses, e num dia ele me liga. E ele fala assim: cara, eu preciso te falar um negócio. Ele me liga desesperado. Ele fala: eu preciso te falar um negócio. Um negócio que eu não te contei antes, nesses últimos meses. Quando eu fui para a casa de recuperação, eu deixei uma dívida lá na Boca com o pessoal que eu pegava droga. Uma dívida, você lembra quanto que era? Era uns 1.200. Uma dívida de R$1.200, eu deixei lá na Boca. E agora o cara está aqui na frente da minha casa, apontando uma arma para a minha cabeça, para a cabeça da minha mãe, falando que se eu não pagar, ele vai matar todo mundo como dívida, como preço da dívida. E daí eu tinha o dinheiro no banco, mas não era dinheiro que estava sobrando, era dinheiro de pagar a conta. E daí fui até minha amada esposa, falei assim: meu amor, sabe fulano de tal? Eu falei: sei. Então acabou de me ligar, desesperado, falou que o cara está lá armado na frente da casa, falando que vai matar todo mundo se não pagar a dívida de R$1.200. E a Laís: né? Onde você quer chegar com essa história? Falei: então, meu amor, nós temos o dinheiro no banco, mas não é dinheiro que está sobrando, é dinheiro para pagar as próximas contas. E eu lembro até hoje que ela falou assim: ó, se Deus está colocando no seu coração, vai lá. Peguei o dinheiro, fui até ele, pagamos a dívida na Boca. Ele me agradeceu, falou que estava eternamente grato. Ele falou: não, eu vou pagar esse negócio para você, fica tranquilo. E daí, não foi um mês depois, não foi uma semana depois, mas no dia seguinte, ele voltou lá na Boca e fez mais uma dívida de R$800. Aí ele consome em um dia R$800 de crack e me liga de novo desesperado. E ele falou: você pode me encontrar? Então eu fui encontrar ele lá no estacionamento do Santo Supermercado. E no caminho eu confesso para vocês que eu estava cheio de raiva.
Eu falava: Deus, eu acho que eu tenho direito de dar um soco na cara dele. Ele está drogado mesmo, ele não vai nem lembrar. E no meio do caminho, enquanto eu ia para o estacionamento, eu ia até o local, até o supermercado, Deus começou a falar comigo. E Deus disse assim, de forma muito clara e muito simples. Ele falou: filho, é exatamente assim que vocês me tratam. E eu falei assim: como assim, Deus? Me fingindo de bobo, né? Como assim, Deus? Ele falou: eu paguei a dívida pela vida de vocês, e no dia seguinte vocês continuam fazendo novas dívidas. Aí Deus falou assim: e aí, o que você vai fazer com ele? Mais ou menos Deus estava me perguntando assim: o que eu faço com você, com todas as dívidas que você me faz? Então eu cheguei naquele estacionamento, e esse meu amigo ainda estava sob o efeito de drogas, ele estava bem alterado, e ele chorava muito, e ele me pedia perdão, e ele falava que ele estava envergonhado, e ele me falava que ele ia dar um jeito, e eu fiquei ali alguns minutos olhando para ele, e me lembrando do que Deus estava falando comigo. Eu me senti muito no Antigo Testamento, sabe quando Deus colocava o profeta numa situação real, para explicar a ele sobre coisas espirituais, e eu estava ali, e eu virei para ele e falei: cara, vamos recomeçar, vamos seguir em frente. Eu e a Laís ficamos acho que uns 10 meses pagando aquelas dívidas. Mas eu olhei para ele naquela tarde e falei: cara, vamos de novo. Eu agora não tenho mais dinheiro para te ajudar nos R$800, eu não tenho o que fazer. Agora você vai ter que se virar. Falei: mas vamos seguir em frente. Depois ele casa, ele tem filha, ele forma família. Mas você está entendendo o poder do perdão? Nossa, pastor, mas é R$1.200. Eu sei, querido. Mas nós não fomos chamados para nenhuma outra coisa senão perdoar. Mas ele fez outra dívida, tá, mas aí é ele, eu não, eu tenho que perdoar. Quantas vezes? 490. Perdoar, igreja, é uma resposta sobrenatural, vinda de uma convicção absoluta de fé. Por que é uma resposta sobrenatural? Porque natureza vai querer justiça própria, natureza vai querer vingança, mas perdoar é uma resposta sobrenatural, de um espírito que habita dentro de nós e fala: ei filho, aquela sua velha vida já era, agora você é nova criatura em Cristo Jesus. E por que é uma convicção absoluta de fé? Porque perdoar não é sentimento. Você acha realmente que Deus acordou numa manhã linda lá no céu, falou: nossa, os anjos cantando, os seres celestiais, puxa que dia bom, vou perdoar a terra? Perdoar é uma convicção de Deus, de o sacrifício do meu filho é suficiente. Então perdoar é uma convicção nossa de que Deus é suficiente, de que Ele é a justiça, e Ele faz conforme Ele quer a justiça. Perdoar é uma resposta sobrenatural, vinda de uma convicção absoluta de fé. A fé de que quando eu libero perdão, eu me torno mais livre, e inclusive tenho acesso à eternidade, e eu libero também o próximo, dele viver coisas novas no Senhor. Quando eu não libero perdão, eu fico preso, e o próximo também. Talvez você esteja carregando há anos em sua vida marcas da falta de perdão, mas hoje está sendo curado por Deus, para entender que você recebeu um perdão infinito e precisa liberar um perdão infinito também. Coloque-se de pé nessa noite.
Não é à toa que na oração mais importante que Jesus nos ensinou enquanto Ele esteve nessa terra, um dos trechos dessa oração vai ser: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Você foi chamado, filho, você foi chamado, filha, para viver um evangelho de redenção. E redenção é sobre o perdão dos pecados. Já diria Paulo, a saber, o perdão dos pecados. Ó, não é bom entender isso? Ó como é que está o seu espírito agora. Você sabe que talvez você tenha que sair daqui e pedir perdão para uma, duas, talvez três, ou quantas forem necessárias pessoas. Mas eu te garanto que nem vai ser tão difícil assim, porque agora você está com uma convicção absoluta de fé, e sabendo que isso vai gerar e transformar na sua vida. Mas se for necessário, comece já nessa noite, liberar no mundo espiritual todo o perdão que é necessário. Então, querido, pare de ter medo do perdão de Deus. Você é filho amado, você é filha amada. E pare de segurar o perdão que está aí dentro de você. Libera em nome de Jesus. E você vai viver coisas sobrenaturais que você nunca viveu na sua vida. Quantos querem viver algo novo em Deus? Amém? Senhor Deus, infinito é o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E como é bom saber que infinito é o teu perdão para nós, Pai, porque como nós erramos, Pai. Como nós erramos, Pai. Mas o Senhor nos perdoa, uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias para nos restaurar e nos trazer para o lugar do centro absoluto da tua vontade. Ah, Deus, como é bom saber nessa noite que como filhos não há motivo para ter medo, mas o amor lança fora todo medo. Como é bom, Pai, saber que nós temos acesso e podemos te pedir: perdoa-nos, Pai, mais uma vez. Porque o teu perdão para as nossas vidas é ilimitado. Agora, Pai, nós também estamos entendendo mais nessa noite sobre o evangelho da redenção, sobre as marcas que um discípulo, um filho, uma filha de Deus carregam, e são marcas, Pai, de redenção, marcas de perdão, marcas de liberar perdão sobre a face da terra. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito, porque precisamos nesse momento da ajuda do teu Espírito, para que essa resposta sobrenatural venha sobre nós. Mas nós pedimos: nos ajuda a liberar perdão, nos ajuda nessa noite a liberar todo o perdão que é necessário, nos dá coragem, nos dá ousadia, Deus, de talvez ligar para as pessoas, de chamá-las para conversar, de olhar no olho, ainda que elas não entendam, ainda que elas relutem com isso, mas da nossa parte, Pai, nós queremos ser aqueles que carregam as marcas da redenção. Nós não queremos trazer, Deus, peso para essa terra, nós não queremos trazer condenação, nós não somos juízes, mas nós queremos trazer a libertação dos filhos, a liberdade. E nós sabemos que o perdão é uma ferramenta de liberação dos céus, é uma ferramenta de libertação dos filhos. Por isso nos ajuda, Pai, nos ajuda a perdoar aqueles que têm feito mal para nós, aqueles que nos machucaram, Pai, aqueles que nos marcaram negativamente. Que o teu perdão, Pai, inunde a terra, que o teu amor transborde sobre nós. Queremos ser conhecidos como uma igreja que é marcada pelo evangelho da redenção, uma igreja, Pai, que não guarda, Pai, nada dentro de si, mas que libera, que perdoa, ainda que falem mal de nós, ainda que olhem na nossa cara e falem mal, nós seremos capazes de olhar e retribuir dizendo: ei, eu te perdoo, eu te libero, eu te abençoo. Acende Espírito Santo nessa noite em nós como igreja, as marcas da redenção, marcas de um evangelho que nos redime, que nos resgata e nos transforma. E nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar uma canção e nós já vamos encerrar.
E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verde. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, e o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu Cristo em suas linhas de amor. Me fez amigo em seu Cristo em suas linhas de amor. Declara, igreja, e aquele fio E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, feito eu, pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Dê um abraço quem está do seu lado, tenha uma semana abençoada, vá na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.